Oi, eu sou a Débora Caneóia, sou artesã, esse é o Descomplicando Feltro, e hoje eu vou mostrar o passo a passo da criação de um molde e da confecção dessa peça. A imagem escolhida é essa daqui, que é um marcador de páginas da Chapeuzinho Vermelho. É uma imagem do Pinterest e logo que eu vi essa imagem, eu gostei bastante, me interessei bastante, procurei no Google, em vários lugares, para saber se havia um molde disponível para essa peça. Nunca achei e acabou ficando. Eu tinha em mente, né, produzir um molde e produzir um marcador de texto assim para mim, só que acabou ficando como um projeto engavetado, porque até pela falta de tempo, por ter uma encomenda atrás da outra, acabou ficando de lado. Então, hoje eu resolvi resgatar essa ideia e é isso que a gente vai fazer. E aqui eu te mostro que é possível criar um molde, é possível fazer adaptações em cima de alguns moldes e que é um processo simples. Então vamos lá que eu vou mostrar. Bom, essa é a imagem. Essa imagem eu peguei no Pinterest. Como que eu vou desenhar? É uma imagem mais fácil porque não tem enchimento. Então, eu sei que da maneira que eu desenhar e eu cortar a minha peça, é a maneira que vai ficar. Quando a gente tem que desenhar um molde que vai ter enchimento, a gente tem que ter algumas ideias em mente, né? Que a gente precisa de um molde maior do tamanho da peça final que a gente quer. Nesse caso, não tem muito que a gente quebrar a cabeça. É desenhar, entender como é o molde, quais partes tem, quais moldes eu vou precisar fazer e pronto. Importante, né? Manter sempre simetria. Então, eu gosto de, além de desenhar, depois eu divido a minha folha no meio para realmente ter partes simétricas, mas vamos aos poucos. Eu imprimi já, né, no tamanho que eu gostaria que ficasse. Então, eu vou entender quais partes eu preciso. O gorro. E para isso, eu já imprimo mais imagens, porque eu vou precisar fazer vários cortes, né? Então, com uma folha só, uma folha só não vai ser suficiente. Então, nessa, vamos começar riscando o gorro. Eu vou já dobrar aqui na metade. E aí você aproveita, né? Você não precisa seguir fielmente aquela imagem. Você pode fazer adaptações. Então, mas eu quero o gorro diferente, quero o gorro maior. Aí você cria, você segue aquela imagem que você pegou de base, mas você pode adaptar ao que você quer. Então, o gorro tá aqui. Depois eu vou fazer a roupinha dela. Então, gorro. Daqui. Daqui eu já vou tirar o rostinho. O rosto. E
E a roupa de baixo. E aí vai faltar o cabelo. O cabelo, ele não é simétrico, né? Então, o lado esquerdo é diferente do lado direito. Então, eu vou dobrar aqui só para eu desenhar a roupa dela. E o cabelo, eu vou riscar, só que eu não vou cortar com a folha dobrada, porque o cabelinho é assimétrico. Então, aqui. E o cabelo. O que eu quiser mudar, o que eu quiser aumentar, é livre, né? A gente tá na criação de molde, então fica a nosso critério. Bom, acho que aqui eu já tenho todas as partes. Eu desenho de lápis, talvez não dê muito pra ver o risco, né? Mas o mais importante é vocês entenderem o processo. Daqui eu vou cortar. Então, eu vou começar cortando o gorro. Então, uma parte. A cabeça. A cabeça. E aqui a roupinha de baixo, né? Roupinha branquinha. A roupinha branca. Deixa eu afastar para não confundir. Aqui a gente vai ter a roupa vermelhinha. Eu vou cortar um pouco mais, né? Um pouco mais pra cima. Porque eu tenho que pensar que a minha cabeça vai colar numa parte da roupinha. Então, eu já vou me antecipar a isso. Vou fazer um pouquinho maior. Então, parte da roupinha. Vamos cortar o cabelinho.
e agora fica ruim. Mas vamos lá. Pronto, mais fácil. Mamãe quer fazer xixi. Então vai indo lá. Você se lê pra rama na calça. Então espera um minutinho. Tá. Pronto. E cabelo. Eu esqueci uma parte, que a gente tem uma flor ainda, né? Então, bom, ela é simétrica também. Então, vamos dividir. Ops. Vamos desenhar a nossa flor. Oi. Tá gravando? Tô. Mamãe, Oi. olha. Ó. Tenta você ir na sentada. Bom, pra gente fazer o molde, é claro que a imagem de cima é bem melhor, né? Aqui a parte da flor, ela tá um pouco mais virada, então a gente tem que fazer algumas adaptações. Eu desenhei aqui, mais ou menos. Vamos ver como que sai, né? Quando eu cortar. Mas se não ficar legal, aí a gente tem que adaptar, desenhar de novo e ver a melhor forma, né? Vamos ver. Dá pra melhorar, mas saiu uma florzinha, né? Eu vou... acho que dá pra ficar essa. É isso, então, nosso molde tá pronto, né? Aqui, ó, chapeuzinho vermelho. E a flor do final do marcador. Bom, molde riscado, agora a gente precisa só riscar no feltro. Lembrando que se a gente tem o molde, se a gente quer uma peça desse jeito, a gente tem que virar o molde e riscar. Vou aproveitar um retalhinho de feltro marrom que eu tinha guardado. E vamos lá. Oi. Oi. A tia faz sempre faz assim, ó. Olá, Pedro! Essa é a Rafaela. Bom, então cabelo.
Essa parte do casaquinho eu vou riscar 2 vezes. Então, aqui... Parte branca. Espera um pouquinho, Rafa. Espera. Essa parte do vestidinho também vou riscar 2 vezes. E aí falta o rosto, a flor. Mamãe, lembra que ele tem tudo ele tudo banjo, é memória. Até te sabe um presente, tá na memória da ele tem. Entendi. Lembra que ele tem? Então, mas é o nome dele mesmo. O Thomas? O Tony? Thomas? É Thomas. Então tá bom, espera um pouquinho que a mamãe já vai. A flor eu também vou fazer 2 camadas pra ficar mais grossinha, né? E aí falta o rosto. Lembrando, né? Sempre identificar o lado do feltro, porque a gente vai riscar sempre no lado avesso. Rostinho também eu vou fazer 2 vezes. Pronto. Tudo riscado, é só cortar agora. Bom, nosso feltro tá cortado. A gente vai vazar esse molde para fazer as marcações tanto de olho quanto de boca. Eu uso tesoura de ponta só pra... Nem vou usar tesoura. Eu vou usar um alfinete só pra gente fazer o começo. E aí fazer os cortes. A gente vai vazar esse molde, né? Vazei o molde. Vou fazer a marcação no meu feltro com a caneta apagável. E aí a gente pode fazer a marcação
Ó, molde bem em cima do feltro. A gente pode fazer a boquinha e o olhinho tanto de linha quanto de tinta. Se fosse pra fazer tinta, com tinta, eu normalmente uso aqui, ó, a Acrylex, que é tinta de tecido. Mas aqui eu vou fazer com linha. Fiz as marcações, então. E vamos fazer a costura com a linha preta. Agora eu vou fazer, peguei linha preta, fio duplo, e eu vou fazer os olhinhos. Eu tô fazendo como uma adaptação, né, do ponto atrás. Então, em cada trajeto, eu tô fazendo um ponto. Então, aqui já foi um olhinho. Refaço meu nó, fio duplo, mantenho, né? Vou fazer o outro olho. Vou fazer... Bom, temos os dois olhinhos. E aí, só a boquinha. Mesma coisa, faz o nó. Pronto. Finalizo. Aí, nossa Chapeuzinho Vermelho já tem olhinhos e boquinha.
Aí é só tirar a marquinha da caneta, né, com secador ou com ferro quente. E vamos fazer o resto. Bom, eu separei um botãozinho, né, pra gente colocar aqui na flor. A fita quadriculada pra gente fazer a outra parte, né, a extensão do nosso marcador. E aqui é opcional, né, a gente pode colar só essas partes, sem costura, porque aqui não vai enchimento, né? Então, a gente pode só colar ou fazer um detalhezinho com costura. Aí vai do que você preferir. Eu olhei essa imagem. Normalmente, né? Os marcadores que eu faço, eu só colo, mas eu olhei o acabamento desse marcador, esse que eu mostrei, né? E eu achei bem bonito porque na imagem ele é todo costurado, mesmo sem enchimento. A pessoa fez o acabamento todinho em costura e ficou muito bonito. Então, eu vou fazer o meu com costura também. Mas se a gente fosse só colar, o marcador estaria pronto, porque é só a gente colar, né, cada parte, colar. Ah, e outra coisa, eu tinha feito só uma camada dessa partezinha do gorro e eu fiz duas, acabei fazendo duas, porque a nossa fita, a gente tem que sempre pensar em acabamento, né? Então, ela vai aqui no meio. Se fosse uma camada só de gorro, essa fita ia ficar aparecendo atrás e para acabamento não é legal. Então, quando a gente tem duas camadas, quando a gente tem, né, duas partes para esse gorro, a gente coloca a fita lá no meio, esconde. Então, o nosso acabamento acaba ficando mais bonito, porque não mostra, né? Ele tá dentro do feltro e o acabamento fica bem melhor. Então, é só cortar o tanto de fita que a gente quer. Aqui, vamos dizer, vou pegar até aqui. Então, no final da fita, colo as duas camadas da flor, mais o botão, e estaria pronto o meu marcador. Então, seria um trabalho bem rápido e bonito, né? Delicado. Aqui. Ficaria pronto já. Mas eu vou passar a costura, porque eu gostei bastante desse acabamento. Então, é opcional, tá bom? Se você quiser um trabalho mais rápido, algo que você otimize seu tempo, só colar e tá tudo certo. Mas vamos lá, eu vou mostrar como pode ficar também com costura, tá bom? Eu não tinha achado o meu feltro no tom desse marrom mais escuro e acabei de achar. Na verdade, estava na minha frente, acabei de achar. Então, eu fiz uma outra versão. Eu cortei de novo, né, um pedacinho de feltro, só que com esse marrom mais escuro. E aí tem as duas opções, né? O cabelo mais claro ou o cabelo mais escuro. Mas eu prefiro esse mais escuro, então eu vou manter esse. Então eu vou começar a casear, vou começar pela cabeça. Não vou precisar casear aqui em cima, porque aqui vem o cabelo. Mamãe, mãe. Daqui a pouquinho, espera um pouquinho, tá? Então eu vou começar, aqui em cima não precisa, porque a gente vai casear a parte do cabelo. Então, eu vou começar daqui pra cá.
essa minha agulha tá ficando meio cega, então eu vou só terminar essa cor aqui e vou trocar. Ela tá ficando sem ponta. E aí a gente começa o cabelo. Bom, vamos começar a parte do cabelinho. Eu vou passar só um pinguinho de cola, só pra gente não perder o lugar desse cabelinho. E aí, vamos começar a casear também. Bom, passei um pouquinho de cola. Esse molde é a base do improviso, tô criando agora. Nessa imagem que eu tava seguindo, que era do Pinterest, essa parte do cabelo, a pessoa também fez um acabamento com costura, com ponto palito. Então, eu vou fazer... Ponto palito! O ideal seria a gente fazer primeiro esse ponto palito, usando só uma camada de feltro nude, e depois fazer essa costura. Como eu já comecei fazendo essa costura, eu esqueci desse ponto, eu vou fazer improvisado. Eu vou fazer pegando as 2 camadas de feltro. E depois, para esconder essa parte, tanto para esconder a costura, quanto pra gente ter um acabamento mais bonito do cabelo, eu vou cortar também uma parte marrom, nesse mesmo tom, pra gente fazer a parte de trás do cabelinho. Tudo bem que não vai aparecer, né, aqui, porque a gente vai colar no gorrinho, mas fica mais bonito, porque senão vai ficar essa parte marrom e a nude. E se a gente põe a parte de trás do cabelo e caseia, essa parte do nude não aparece. Então, para acabamento, fica muito mais bonito. Então, vamos lá. Eu vou fazer esse ponto palito, mas para quem for seguir o que eu tô fazendo, o que eu falei, é legal até fazer antes de fechar o rosto, para você fazer só essa costura com uma camada de feltro e esse acabamento ficar lá pra dentro, tá bom? Mas vamos seguir no improviso, porque artesanato também é improviso, né? Bom, então vamos fazer o nosso pontinho aqui no cabelo. Fazer o nosso ponto palito. Bom, aqui eu já fiz, né, o ponto palito no cabelo. Espero que dê pra ver. É só um detalhe, né, um acabamento. Aqui fica a marquinha, mas a gente vai colocar a outra parte do cabelo que vai
vai tampar. E aí, eu já peguei aqui um pedacinho da mesma cor de feltro, o molde da cabeça. Vou usar uma caneta branca, né, porque o feltro é mais escuro. E vou fazer a parte de trás do cabelo dela. Vou fazer todo redondo, eu vou fazer mais ou menos até aqui. Então, vamos cortar. Aonde eu marquei, eu vou deixar mais retinho. Não vou fazendo exatamente, né, no formato da cabeça dela. Deixei mais retinho. Espera um pouquinho. Então, a gente já teria a parte de trás, né, do cabelinho dela. Pronto. Aqui. Aí é só casear. Então, deixa eu já adiantar algumas coisas aqui. Eu já vou cortar um pedaço de fita, deixar colado aqui. Eu vou pegar... Eu acho que uns 22 centímetros de fita já estaria bom. 25. Bom, vou pegar 25. Aí a gente já... deixa montado. E daí é só casear o resto. Então, para o vídeo não ficar tão cansativo, eu vou fazer a montagem da bonequinha, né? Colocar aqui a parte da fita e vou casear o resto. Depois que eu terminar de casear, eu volto só pra gente terminar de colar. Colar a cabeça, a roupinha, o vestidinho, e aí finalizar a peça. Bom, então, vamos colar o que tem que ser colado. Então, a parte da fita. Que vai ficar no gorrinho. E aí, depois é só a gente casear, né, esse gorro. Então, essa é uma ponta. Vamos colar a flor também. E aí, a gente já cola o botão. Aí, é só casear o resto. E fazer a montagem final. Colar uma parte da fita. A outra parte do coração. Bom, do coração não. Da flor. E já colar o coração.
Esse coração a gente pode... Ai, coração não, gente, desculpa, botão. Esse botão a gente pode colar ou costurar também, né? Até uma maneira de ficar mais fixo. Eu vou colar, né? Colei, mas acho que depois eu vou passar uma linha aí nesse botão. Então, essa é uma parte do nosso marcador. Depois só terminar de casear tudo e fazer a montagem da nossa chapeuzinho vermelho. Que linda! É isso, vou casear tudo e já volto pra gente finalizar. Bom, vim mostrar aqui como que tá. Aqui eu já caseei, já prendi, né, a fita, já caseei a parte de trás também do cabelinho. Então, aqui tá pronto. A parte do vestidinho branco eu segui, né, do mesmo jeito que tava na foto. Então, eu caseei com linha vermelha. E aí, só falta o casaquinho. Aí, pra ficar certinho no lugar, eu alfinetei. Pra gente não perder, né, a posição. Deixa eu ver se tá certo aqui. E aqui eu vou casear o casaquinho dela. Aí a última parte, aí eu vou gravar essa parte. Não gravei tudo pra não ficar muito cansativo. Deixa eu posicionar de novo aqui, de uma forma que não me atrapalhe o caseado. Então, vamos lá. Essa parte que vai pegar, né, a parte do vestidinho branco, eu vou fazer como se fosse uma adaptação, né, do caseado, uma mistura de caseado com ponto palito, mas é o caseado mesmo. Que eu já vou tirar o alfinete, porque não tem mais como sair do lugar, né?
Ui! Pronto, casaquinho finalizado. Aqui. E a gente segue pra montagem. Eu vou só fazer um detalhezinho, como se ela tivesse um botão aqui no casaquinho. Então, eu passei dois pontos, eu acho que dá pra passar até 3, vamos ver. Como se a gente fosse fazer um fechamento no casaquinho dela. Então, e eu vou fazer um mais pra cima também. Pronto. Então, ela tem 2 botões no casaquinho dela. Eu tava esquecendo de um detalhe importante, que é o lacinho, né? Então, eu cortei um pedacinho de feltro, bem pequenininho, de 1,5 por 1, pra gente fazer o laço. Então, aí a gente vê onde que é a metade pra conseguir franzir esse lacinho. Opa, peraí. Então, a gente vai passar 1, 2, 3. Ixi, peraí, vou voltar. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui a gente consegue fazer um lacinho, franzir. É só dar um nozinho lá atrás. Então, aqui a gente tem um lacinho. E aí é só colar a nossa
as partezinhas. Bom, então para finalizar, vamos começar a nossa colagem aqui. Então, ó, passar cola primeiro no corpinho. Bem direitinho para ficar bem no centro, né? Aí, colar a cabeça. E o lacinho. E pronto, tá finalizada o nosso marcador de chapeuzinho vermelho. Criação de molde e produção de peça. Bom, esse então é o resultado final da nossa peça, a partir da criação de molde. Então, o marcador de páginas da Chapeuzinho Vermelho. Eu vou deixar esse molde disponível aqui na descrição do vídeo. E se você que está assistindo tiver uma sugestão também de tema para um próximo vídeo para eu gravar aqui no canal, deixe escrito aqui embaixo, ou até mesmo uma sugestão para uma nova criação de molde. Escreve aqui embaixo, eu vou ler cada comentário e vou anotar cada dica e cada sugestão, tá bom? É isso, beijo e até o próximo vídeo.